O que eu devo fazer se tem bruxaria na minha rua ou no meu bairro, né, ou fazem coisa em frente da minha casa, coisas de macumba e coisas do gênero? É o que nós conversaremos hoje, junto com várias outras perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando pela primeira vez e um grande abraço para aqueles que nos acompanham com regularidade. Graças a Deus, cada vez mais pessoas estão engajadas neste apostolado, no canal, em todo o conteúdo, porque justamente nosso objetivo é, gradualmente, aos poucos, irmos aprendendo mais sobre o mundo dos anjos, sobre como atrair a sua ação, como se preparar para os acontecimentos que estão previstos em várias profecias para os nossos dias, por causa do pecado dos homens, e contrarrestar a influência crescente do demônio em nossos dias. Porque os anjos já estão fixos na glória de Deus, os demônios já estão fixos na miséria deles, na eterna infelicidade deles. Agora, o que eles tentam fazer é conquistar para o seu lado o maior número de almas possível. Então existe um combate constante entre anjos e demônios. Acontece que o campo de ação, o campo decisivo é o próprio homem. Somos nós que vamos, no final das contas da nossa vida, dizer se nós queremos ou não queremos ir para o céu, se nós queremos ou não queremos vencer essa batalha. Então, nós somos o campo de ação de anjos e demônios, e a gente vê a grandeza da nossa vida. Nossa vida não é simplesmente comer, beber, dormir, mas nós temos um destino eterno e que, no fundo, depende de nós. No final das contas, depende de nós. Agora, nós não conseguimos alcançar esse destino sozinhos, porque nós somos contingentes e nós temos fraquezas, nós temos pecados passados que geram tendências a cair de novo. Então, nós precisamos do auxílio dos santos anjos, e esse é justamente o objetivo deste apostolado e deste canal. Eu tenho recebido muitos comentários, muitas perguntas excelentes, então eu já agradeço desde já todo o engajamento nos comentários. E então eu vou para as perguntas de hoje, e a pergunta principal de hoje é sobre o que eu faço se tem macumba, bruxaria, feitiço na minha rua, no meu bairro, o que eu posso fazer, né? Nós vamos tratar um pouco desse assunto com um pouco mais de calma hoje. E eu apenas dou a notícia para aqueles que ainda não sabem. Todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seus nomes e suas intenções serão levadas no final do mês de julho agora. Depois do dia 23, serão levadas para o Santuário de São Miguel, no norte da França. Né? Aqueles que estão chegando agora, os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, são aqueles que tornam possível este apostolado. Aqueles que contribuem com o apostolado, fazem uma pequena contribuição financeira e rezam por nós e participam do canal, do apostolado, e fazem possível um apostolado que tem crescido dia a dia a mais, cada vez mais pessoas se inspirando. Eu tenho aqui alguns relatos de pessoas que de fato mudaram sua vida depois que começaram a participar deste apostolado, que estão mais unidos. Por exemplo, aqui a dona Roseli diz: boa noite, Deus os abençoe grandemente. Este canal é uma maravilha. Graças a ele comecei a ser mais íntima do meu anjo da guarda. Que São Miguel Arcanjo e toda a corte celeste estejam sempre com vocês. E muito obrigado pelo agradecimento. A dona Maria Veroneide diz: queria agradecer pela linda medalha milagrosa que recebi quando ela se tornou membro do Grupo Apóstolo Santos Anjos e as outras lembranças. Fiquei muito feliz. Peço oração por mim e por toda a minha família. E isso, enfim, todo dia eu recebo mensagem de encorajamento, de agradecimento, e eu repasso esse agradecimento aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E ao longo do ano, várias vezes por ano, nós levamos o nome e as suas intenções de todos que são membros para vários santuários de São Miguel e dos Santos Anjos. Por quê? Porque dos santuários existem certas graças especiais que são derramadas, em geral, por meio daquela invocação, por meio daquele santuário. E como nós não podemos sair viajando, nós hoje temos vários amigos do canal espalhados aí por vários lugares do mundo e que se comprometem a levar essas intenções. A gente envia para eles, condensa num caderno as suas intenções, seu nome e suas intenções, e leva e deixa lá, entrega no santuário, no local que cada santuário tem para entregar essas intenções. Amigos nossos já foram no santuário do Monte Gargano,
ali perto do Padre Pio, levaram também no Padre Pio, no lugar onde o anjo de Portugal apareceu aos pastorinhos de Fátima, no Monte de São Miguel, no norte da Itália, ali a Sacra de Michele, e assim vários outros lugares que nós levamos as suas intenções e outros benefícios. Então, aqueles que não conhecem, podem ver no link para as intenções do Monte São Michel, aqui na descrição do vídeo. Dentro desse link vai aparecer um site, e no site tem uma explicação completa o que é ser membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, quais são os benefícios, e todos aqueles que já forem membros até o dia 23 de julho, seu nome e suas intenções já poderão ser levadas agora para o santuário do Monte São Michel. Vamos então para alguns comentários e perguntas. Dona Juscelia, desculpe. Depois que esta maldita teologia da libertação se infiltrou na Igreja Católica, está acontecendo a profanação contra Cristo e sua Igreja. Mas a justiça divina virá e ai desses consagrados, porque o castigo para eles será mais severo. Dona Juscelia, é exatamente o que dizem várias e várias revelações, e como Nossa Senhora demonstrou em Nosso Senhor a tristeza, o Sagrado Coração de Jesus, a tristeza, né? E como Nosso Senhor sofreu no Horto das Oliveiras, na antevisão do que almas consagradas fariam contra ele. Uma coisa é a gente receber a ofensa de um estranho, outra coisa é quando recebe do irmão, quando recebe uma mãe que recebe de um filho, por exemplo. É muito pior. Assim também, as ofensas das pessoas consagradas contra o Imaculado Coração de Maria são muito piores. São muito piores, é o que nós, infelizmente, temos visto muito isso. E é por isso que todos nós devemos fazer reparação por isso. Fazer apostolado para reparar essa perda, né? Bom, o Sr. Rogério diz o seguinte: verdade, inclusive achar padres que acreditam na presença do demônio e em magias é difícil. Aqui em Salvador está difícil. Ou seja, entrou uma espécie de vírus nos meios católicos, por onde muita gente já não acredita, ou não leva a sério a ação do demônio. Alguém vai dizer, não, mas será que isso é sério mesmo? Bom, Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, quantas vezes ele fala? São Paulo apóstolo, toda a revelação divina fala a respeito disso, é uma verdade inegável. Como pode uma pessoa consagrada a Deus negar isso? É um pecado enorme. Dona Vera Lúcia diz, boa noite, aqui também os padres não gostam muito de benzer os objetos, às vezes nem jogam água benta. Dona Vera Lúcia, infelizmente eu vejo isso também. Infelizmente nós temos que procurar, às vezes, dependendo do lugar, tem que procurar muito até achar um padre que leva isso a sério. Ora, os sacramentais, como a água benta, como a medalha de São Bento, benta por um sacerdote, são eficacíssimos contra a ação do demônio. E uma das razões pelas quais em países anteriormente ditos católicos a presença do demônio está tão grande é porque justamente os que teriam mais instrumentos para combater o demônio e que não usam os instrumentos que existem. Então é evidente que a ação do demônio vai crescer. E por isso nós devemos fazer um esforço maior do que seria normal para o combate espiritual. Mas aí a vantagem é que a alegria e a vitória e a glória que virá disso também será maior que o normal. Então nós somos chamados, fomos escolhidos por Deus para viver este momento tão difícil, mas que também será tão glorioso para quem vencer. E ninguém vencerá sem ter combatido. Dona Teresa Dávila, salve Maria Puríssima. Eles sabem que não podem destruir a igreja, a Santa Esposa de Nosso Senhor e Nossa Mãe. Portanto, e eles querem, já que não podem destruir a igreja, eles querem destruir a nossa fé. Eu gostei muito desse comentário porque é exatamente o que está acontecendo. Esse pessoal que está infiltrado na Santa Igreja sabe que não pode destruir a igreja. Mas eles fazem de tal jeito para dar a impressão de que a igreja está morrendo e está ensinando o erro. E com isso muita gente perde a fé. Está vendo a importância de nós fazermos um apostolado? De nós fazermos algo? Bom, na Inglaterra, outro dia, Dona Elaine conta isso. O meu sobrinho viu uma linda catedral da Igreja Católica em Londres. Mas dentro da igreja, uma celebração da revolução LBTG. Vocês sabem o que eu estou falando. Ele ficou em choque, claro. Que a impressão que a gente às vezes tem é que a igreja, enquanto tal, está ensinando o erro. Ora, não é verdade. São alguns, muitos às vezes, infiltrados que estão fazendo isso.
Nós temos é que permanecer firmes na fé, como ensina São Pedro, né? Alguém diz, uma igreja que estava fazendo isso nos Estados Unidos foi atingida por um raio. Partiu no meio, pegou fogo como se fosse jogado uma bomba nela e destruiu pelo fogo. Está na internet. Eu vi esse vídeo, não sei se vocês viram, e de fato aconteceu isso mesmo, né? E isso é apenas um símbolo do que essas profecias particulares dizem que vai acontecer em muitos outros lugares, né? Bom, o Sr. Carlos Alberto diz, muitos males realmente começaram a partir do Ocidente, pois sempre foi uma região de imensa maioria cristã, desde muitos séculos, né? Mas, para mim, a Revolução Francesa foi o pior acontecimento dos últimos séculos. Foi um resumo de tudo de ruim que já havia e o estopim de muita desgraça que veio depois. Sr. Carlos Alberto, eu acho um comentário muito lúcido, e eu concordo inteiramente. A Revolução Francesa, ela girou a cabeça das pessoas, né? Girou a cabeça das pessoas e colocou a igualdade e a liberdade totais como se fossem os principais princípios e como se fossem princípios verdadeiros que todo mundo devia girar em torno disso, de igualdade total e liberdade total. Ora, ambos são uma mentira, né? Ambos são mentira. Bom, e aqui eu vou para o assunto principal do vídeo de hoje. São 3 comentários que vão me ajudar aqui a enfocar o problema. A melhor defesa, diz alguém aqui, a melhor defesa contra o demônio é estar em estado de graça, com confissão sempre em dia, se confessando no mínimo uma vez por mês, com eucaristia diária, para que tenha a graça de haver missa em sua região todos os dias. Quem está nesse estado não é afetado por feitiços ou outras coisas, e o demônio foge dessa pessoa. Está inteiramente correto. Inteiramente correto. Eu até não vou tratar da confissão, da comunhão, que são principais, né, na luta contra o demônio, inclusive contra magias e feitiços. Eu não vou enfocar nisso hoje, porque nós já temos tratado isso em outros vídeos, certo? Mas eu queria mencionar porque, de fato, isso é o mais importante. Agora, pode acontecer que uma pessoa que confessa até uma vez por semana, que comunga todo dia, que reza o rosário, que usa a medalha milagrosa, que usa o escapulário, etc. Pode acontecer que a providência permita que a pessoa passe por momentos em que, aparentemente, ela está sendo atacada por demônio e ela está caminhando para quase perder a batalha. Pode acontecer? Pode. Se acontecer isso com algum de vocês, vocês rezem a Deus agradecendo, porque isso é uma graça muito grande. Quando Deus Nosso Senhor permite que isso aconteça a alguém, é porque Ele quer tirar dali uma vitória muito grande para a causa católica, certo? Então, se você está fazendo tudo certo e ainda acontece, né, dê graças a Deus, mas é preciso tomar alguns cuidados, tomar algumas precauções que eu vou citar hoje. Outra pergunta, estou com uma dúvida. Joguei uma medalha milagrosa na frente de uma casa de macumba para que lá acabasse a profanação. Fiz certo? E eu já vou responder. A terceira ponto é a seguinte. Acompanho o canal dos Santos Anjos sempre. O senhor Marcelo diz isso. Na minha rua abri um centro espírita, eles fazem muito barulho sempre na quarta-feira e sempre acontecem brigas e alguns desentendimentos na minha casa neste dia. Está sendo muito custoso escrever isso, por isso escrevi e tive que escrever novamente. Me sinto mal toda quarta-feira, parece que empesteia a rua. Bom, então o senhor Marcelo, o senhor Ronald, está aqui o nome como Rick Rocha, não sei se é o nome verdadeiro, é só o nome do usuário, mas enfim. Primeira coisa, então, sacramentos, maior defesa, estar em estado de graça e frequentar os sacramentos. Colocar a medalha milagrosa nesses locais, perfeito. Eu já tive, pessoalmente, várias situações em que colocar a medalha milagrosa e rezar durante alguns dias já resolveu o problema, certo? Agora, nem sempre a coisa é rápida e automática. Por essa razão que eu dei antes. Às vezes Deus permite um ataque maior, porque Ele quer uma vitória maior, Ele chama aquela pessoa ou aquela família a um combate maior para obter uma vitória maior. Então, quando acontece isso, quando na nossa rua ou no nosso bairro, às vezes até em frente de casa, eu vou contar um caso que me aconteceu pessoalmente, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é o seguinte:
o que o demônio vai querer de mim, certo? O que ele vai querer, em que porta, por que porta ele vai tentar entrar. Porque o demônio, eu disse outro dia, ele entra, a maçaneta da nossa porta está só pelo lado de dentro. Então a primeira coisa que nós devemos nos perguntar, tem em minha vida alguma coisa que abre a porta para a influência do demônio? Então, evidentemente, algum estado de pecado, algum vício que eu tenha, mesmo que seja, eu tenho vício de fumar. Fumar em si mesmo não é pecado, mas o vício do fumo é pecado. Então, eu estou viciado em alguma coisa? Eu estou assistindo ou lendo alguma coisa que leva ao pecado, ou que dá mau exemplo para quem me vê assistindo aquilo? Então, esse tipo de coisa é preciso tomar cuidado. Se tiver, corrigir aquilo. Estou rezando o terço todos os dias, pelo menos, ou o rosário? Estou usando os sacramentais? Mas então eu vou encher a casa de quadro e de medalha. Não, não é isso. Escolha aqueles que lhe dizem mais. Eu, por exemplo, sempre tenho aqui comigo a medalha milagrosa, o escapulário e no bolso a medalha de São Bento. Eu sempre carrego isso comigo. E o terço, evidentemente, no outro bolso. Tenho também um vidrinho pequeno com água benta. Sempre carrego comigo. Agora, colocar mais do que isso seria ficar cheio de penduricalho. Também não é o caso, não é conveniente. Mas ter o mínimo, né, de sacramentais em casa. A vela benta, enfim, a pessoa deve escolher, deve ter aquilo que for mais conveniente. Bom, se eu tiver isso, eu devo me perguntar o seguinte: o que o demônio está querendo comigo? Certo? O demônio, normalmente, ele quer de nós duas coisas. Às vezes uma delas, mas normalmente as duas. Ele quer, em primeiro lugar, nos levar ao pecado. Ou diretamente, ou indiretamente. E ele quer nos levar ao desespero e ao desânimo. Se ele não nos consegue levar ao pecado, ele quer nos levar ao desânimo. Então ele nos ataca uma vez, ataca duas, e começa a criar uma impressão de que aquilo é um beco sem saída. E é uma impressão muito forte. Como o senhor está dizendo aqui, até para escrever esse comentário foi difícil. Às vezes a pressão préternatural, ou seja, a pressão do demônio contra nós é muito forte. Porque ele quer nos fazer desanimar de alguma coisa. Se nós estamos fazendo bem e vem uma pressão assim, é que ele quer nos fazer desanimar. Ele quer fazer o quê? Quer nos tirar a confiança, quer nos tirar a esperança. Certo? É uma coisa que o demônio, das coisas que o demônio mais odeia, é a confiança em Deus. A confiança de que no final vai dar certo se eu estiver unido a Nosso Senhor. Se eu procurar me unir a Ele, vai dar certo, vai ter uma saída para essa situação mais cedo ou mais tarde. Essa confiança, o demônio tem horror a ela. Ele tem ódio contra essa confiança. Mais uma razão para a gente ter mais confiança. Então, ele quer tirar a confiança e quer fazer pecar. Ou as duas coisas, ou uma delas. Então, portanto, a primeira coisa é ver se tem alguma porta aberta. Segunda coisa é ter a humildade. Outra coisa que o demônio odeia. A humildade é dizer o seguinte: minha mãe e senhora, Senhor, meu anjo da guarda, eu sozinho não posso nada. Porque o demônio, ele tem a natureza angélica e nesse sentido ele é muito mais inteligente e mais esperto do que eu. Então, eu sozinho, com minhas forças, não saio dessa situação. Ou não consigo entender, enfim. Humildade, saber a própria posição e aí pedir a proteção ao anjo da guarda. Confiança, humildade. O demônio fica furioso. E depois, um tipo de paciência, que é o seguinte, porque a vida moderna, aquilo que a gente quer, a gente consegue com muito mais facilidade do que há 30 anos atrás. Né? Ou há, 40 anos atrás. Quem era jovem nessa época se lembra como a dificuldade, por exemplo, de comprar certos objetos. Comprar um telefone melhor, comprar alguma coisa, era preciso viajar para o centro da cidade. Quem estava no interior precisa viajar para a cidade, escolher, de repente o preço estava muito alto, era preciso voltar, economizar. Hoje, a facilidade da gente conseguir tudo é muito grande e muito rápido.
qual que é o lado ruim disso? É que a gente se acostuma a considerar as coisas, todas elas no imediato. E a gente perdeu o costume de que as coisas muitas coisas demoram um certo tempo. E de que num campeonato não importa tanto se eu perdi uma partida ou duas, desde que eu ganhe o campeonato no final. Então, essa noção de tudo tem que ser imediato nos atrapalha a entender o que se passa quando na rua ou na frente de casa tem uma bruxaria. Eu conto um caso. Eu estava morando em São Paulo, num bairro, durante, eu creio que uns 2 anos. Era uma casa alugada e nós moramos, né, nós do Instituto moramos em comunidade. E no fim nós temos orações em comum, nós dedicamos toda a nossa vida para o apostolado. E no final do dia nós nos reunimos e rezamos a consagração a Nossa Senhora e cantamos a Salve Regina. E fazemos nessa casa tínhamos uma capela e fazíamos um cortejo até a zona onde ficavam os quartos, até o lugar da casa onde tinham os quartos. Então cantávamos a Salve Rainha e fazíamos um cortejo em passo cadenciado até o lugar próximo dos quartos, e aí entrávamos em silêncio e cada um ia terminar as leituras, as orações e tudo mais e ia para cá. Bom, um dia nós vimos uns sujeitos que mexiam com bruxaria, macumba, todos vestidos de branco, no meio da rua, assim, à noite, né, tinha um parque do lado da casa, e eles fazendo um cortejo, cantando coisas para as divindades que nós sabemos que é o demônio, né? E fazendo uma espécie de cortejo como se estivessem macaqueando aquilo que nós fazíamos toda noite. E aí depois deixaram um prato assim, cheio de carne, com uma espécie de lanças pequenas assim, perfurando a carne e colocaram em frente da nossa casa. Eles não poderiam ver que nós estávamos fazendo o cortejo, mas algo ali tinha claramente uma ação do demônio. E eu me lembro que todo esse período em que eles estavam fazendo essas macumbas, depois nós soubemos, por outros que nos contaram que eles estavam fazendo há mais tempo, estava uma situação assim de uma certa tensão dentro da casa e coisas que quebravam, coisas que não davam certo. Então estava um ataque muito forte do demônio. E que depois ficou claro que era uma coisa satânica que vinha dessa bruxaria que estavam fazendo contra nós, porque nós estávamos muito unidos a Nossa Senhora, estávamos procurando, pelo menos, fazer aquilo que se deve fazer, né? E cumprir a nossa vocação de leigos consagrados a Nossa Senhora. Bom, o que aconteceu? Então eles colocaram essa macumba e nós ficamos, bom, o que fazemos? Aí chamamos um padre, o padre veio de batina, etc., como tradicionalmente deve ser, chegou lá e ele disse, não, eu vou fazer um exorcismo no meio da rua aqui, porque feiticeiro, gente que mexe com essas coisas, tem pavor de que o padre faça um exorcismo nos trabalhos que eles fazem. Então ele foi lá e fez um exorcismo, depois a coisa parou. A infestação acabou durante um bom tempo. Então, o que acontece? Deus permite isso para depois manifestar a sua força. Acontece que entre a bruxaria, aquela tensão que fica, e nós vencermos, pode durar um certo tempo. E muita gente acaba desanimando no meio do caminho. Então, o que nós devemos fazer é, em todo o percurso, que pode ser mais curto ou pode ser mais longo, quando a gente estiver sofrendo aquela tensão do demônio ali dentro de casa, que a gente às vezes sabe, às vezes não sabe, que é por causa de alguma bruxaria que estão fazendo, é manter isso. Então eu repito, em primeiro lugar, ver que porta pode estar aberta para uma influência do demônio mais profunda, né, em nossa alma. Algum vício, algum apego, alguma desordem, para não falar em pecado, né, porque aí evidentemente que são as duas portas assim abertas de par em par para o demônio fazer qualquer coisa. Mas se eu estou em estado de graça, procuro então estar em estado de graça, ver se tem alguma outra coisa que possa ser uma porta para o demônio, sem perturbação, mas ver se tem alguma coisa. Como eu dei o exemplo, o vício. Alguém, por exemplo, que tem o vício de assistir 4 horas de vídeo por dia. Isso é um vício. Ninguém pode, sobretudo uma pessoa que trabalha, que tem família, não pode ficar tantas horas
vendo o vídeo ininterruptamente. Isso não pode, né? A pessoa está ali apegada a uma coisa e que pode ser uma porta aberta para uma influência maior. Então, segundo lugar, confiança. O demônio tem pavor da confiança e é o que ele quer destruir. Então, se é o que ele quer destruir, é o que a gente deve construir mais. Mais confiança. Nossa Senhora, ela é mais poderosa, os santos anjos são mais poderosos e eles vão vencer essa batalha. Depois, humildade. Eu sozinho não posso, com Deus eu posso tudo. Tudo posso naquele que me dá força, diz São Paulo. E paciência, eu saber que o importante é eu permanecer nessa fidelidade até o fim, porque a vitória final é o que interessa. Eu não posso me deixar levar, me deixar perder, me deixar desanimar no meio do caminho, porque eu já perdi. E se por acaso eu cair, ter a confiança de que enquanto eu estou vivo, né, sempre há uma chance de vencer. Então, esses 4 pontos é o que eu sugiro. Nós podíamos falar de vários outros sacramentais, medalha de São Bento, mas nós já temos falado outros dias. Fica aqui esta coisa. Porque quando acontece um ataque, a gente fica muito inseguro. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Então, faça essas 4 coisas e permanecer confiante de que mesmo nas coisas mais escuras, eu vou sair vitorioso se eu estiver unido aos santos anjos, a Nossa Senhora, a nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Não sei se isso ajuda. Coloquem, por favor, nos comentários o que vocês acham. E aí nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.